Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo tá lotado de coisas. Vamos primeiramente passar a rodada da Série B, que já começa nessa quinta-feira. Vou trazer resultados também desse dia de quarta-feira, né? Vou trazer Mercadão da Bola também, beleza? Vamos começar pela Série B, já começando com 4 jogos da Série B do final de semana. Nessa quinta-feira, 9h35 da noite, abertura de rodada, Curitiba e CRB de Alagoas. 9h35 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. 7h da noite, próxima sexta-feira, Vila Nova de Goiás e Operário do Paraná. 7h da noite, próxima sexta-feira. América Mineiro e Novo Horizontino, próximo sábado, 4h da tarde. Atlético Goianiense e Paysandu, próximo sábado, 6h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Criciúma contra a Ferroviária de São Paulo, próximo domingo, 4h da tarde. Próximo domingo, 6h30 da noite, Remo e Chapecoense. Próxima segunda-feira, 7h da noite, Atlético de São João del Rei e Avaí. De Santa Catarina, 7h da noite, próxima segunda-feira. Volta Redonda do Rio de Janeiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Volta Redonda do Rio de Janeiro e Botafogo de Ribeirão Preto. Próxima segunda-feira, 9h30 da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais jogos para fechar a rodada do fim de semana / início de semana da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense vai pegar o Goiás. Esse jogo vai acontecer no próximo sábado, 8h30 da noite. Na próxima terça-feira, 7h30 da noite, Cuiabá e Amazonas. Próxima terça-feira, 7h30 da noite. Série B, Campeonato Brasileiro. Beleza? Vamos lá, galera, com mais resultados por aqui. Pela divisão de acesso, segunda divisão, né? Campeonato Gaúcho. A Lajeadense venceu o Sport Clube Gaúcho por 2-1. Aqui pela segunda divisão, Campeonato Gaúcho, vamos dar uma olhadinha aqui, pela Copa Paulista, foi isso mesmo. O Atlético Monte Azul venceu o Noroeste por 1-0. O Itapirense perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, foi isso mesmo. Botafogo de Ribeirão Preto 1, Itapirense 0. Aqui, Copa Paulista. Vamos lá, gente, mais resultados por aqui. Pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, teve clássico, né? E o Palmeiras venceu o São Paulo por 3-2. Campeonato Brasileiro Sub-20. Eurocopa Futebol Feminino. Estamos tendo, né, essa competição. E a Inglaterra venceu a Holanda pelo placar de 4-0. A França venceu o País de Gales pelo placar de 4-1. Eurocopa Futebol Feminino. Vamos lá, gente. Copa Mundial de Clubes. PSG goleou o Real Madrid. Eu vou comentar melhor esse jogo no final do vídeo. Mas PSG 4, Real Madrid 0. Gols marcados por Fabián Ruiz, o espanhol, 2 vezes. Dembélé, o francês. E o Gonçalo Ramos, centroavante português. PSG 4, Real Madrid 0. No próximo domingo, vou falar a hora daqui a pouco, o PSG vai enfrentar o Chelsea na final da Copa Mundial de Clubes. Bom, pela Copa do Nordeste, semifinais definidas. Confiança já havia se classificado, né? Venceu o Vitória no Barradão por 1-0 no dia de ontem. Eu já havia trazido isso no canal anteriormente.
Nessa quarta-feira, o CSA de Alagoas venceu o Ferroviário do Ceará pelo placar de 2-1 e se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste. CSA 2, Ferroviário 1. O Bahia venceu o Fortaleza por 2-1, também se classificando para a semifinal da Copa do Nordeste. E o Sport empatou com o Ceará por 0-0 no tempo normal e perdeu nos pênaltis por 4-2. Então o Ceará também é outro semifinalista da Copa do Nordeste. Então vamos a os confrontos da semifinal da Copa do Nordeste. De um lado da chave, o CSA de Alagoas vai enfrentar o Confiança de Sergipe. Portanto, já teremos um finalista, né? Um clube que vai chegar à final de maneira inédita na atual edição da Copa do Nordeste, pois nunca o CSA ou o Confiança chegaram ou um ou outro na final da Copa do Nordeste, beleza? Então teremos um finalista inédito. CSA e Confiança de Sergipe de um lado e do outro Bahia e Ceará, beleza? Então esses são os confrontos das semifinais da Copa do Nordeste 2025. Bom, gente, já começando notícias do Mercadão da Bola, tem muitas notícias, né? Adam Barreiro, esse atacante de fato foi oficializado pelo Fortaleza, chega do River Plate com contrato até 2027, beleza? E 50% dos direitos federativos o Fortaleza comprou por esse jogador, né? Bom, Giovani, esse jogador, gente, eu já havia falado que havia saído do Corinthians para o Hellas Verona, da Itália. Bom, foi oficializado e o contrato do jogador com o Hellas Verona vai até 2029, tá? Carlitos Tevez, novo treinador do Tajeres da Argentina, beleza? Carlitos Tevez, portanto, deixa eu repetir um pouco mais devagar. O treinador, né, Carlitos Tevez, que já passou por alguns clubes, ele que é aquele mesmo ex-jogador do Corinthians, por exemplo, e da seleção argentina, agora é o novo treinador do Tajeres da Argentina. Bom, gente, o Osimhen, atacante nigeriano, tá fechando em definitivo com o Galatasaray. Eu vou só dar uma checada, mas é 5 anos de contrato, se muito me engano, gente. Mas vou dar uma checada, tá? Se eu tiver essa notícia, eu trago para os amigos. Bom, o Galatasaray vai ter que pagar em torno de 65 milhões de euros ao Napoli para ficar com o jogador, beleza? Mas vai ficar em definitivo com o atacante. Guillermo Almada, novo treinador do Valladolid, da Espanha. Zagueiro Dantas, do Novo Horizontino, tem negociações avançadas para se tornar um novo reforço do Botafogo, do Rio de Janeiro, tá? Daqui a pouco eu vou anunciar um outro reforço do Botafogo, gente. Esse já confirmado. Vamos em frente. Bom, gente, o atacante Kudus, do West Ham, tá indo pro Tottenham, beleza? Por 55 milhões de libras, tá? A princípio, esse é o valor. Ainda não foi oficializado, mas deve ser nos próximos dias, né? Henderson, volante, tá saindo do Ajax da Holanda e pode acertar com o Sunderland, da Inglaterra. Vamos lá, gente. O Bersik, da Indonésia, fechou a contratação do jogador Lucão, que estava no clube do Remo, de Belém do Pará. Após um novo relatório financeiro apresentado pelo Lyon, a Liga Yan, que é a organização, né, que cuida do campeonato francês, o Lyon consegue reverter a punição sofrida e vai permanecer na primeira divisão do campeonato francês para a próxima temporada. Vamos lá, gente. Notícias agora dos clubes nordestinos, né? Mais precisamente, o Bahia
tem negociações avançadas com o goleiro Patrick Sequeira. É um costarriquenho, tá? Do Casa Pia de Portugal. O Casa Pia está pedindo alto, mas o Bahia deve fechar a contratação do goleiro. O Vitória da Bahia, por sua vez, ou o Sport Clube Vitória, como queiram, demitiu o treinador Thiago Carpini, né? Foi demitido do comando do Vitória da Bahia. E o Fábio Carilli, já confirmado pelo próprio presidente do Vitória. Novo treinador do Vitória, né? Fábio Carilli. Falando do futebol pernambucano, gente, vamos lá. O desembargador Bartolomeu Bueno, ele que era vice-presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz, pediu para sair. Estava sendo ameaçado pela torcida, porque ele, junto aos desembargadores, não queriam liberar, junto ao presidente do conselho, né, o conselho deliberativo, não queria liberar para que o Arruda fosse para a SAF e tudo isso. E a torcida estava ameaçando o desembargador, ele preferiu sair do Santa Cruz, tá? Lucas Cardoso, atacante que estava no Cuiabá, fechou com o Náutico. Mateuzinho, um atacante que está no Santa Clara, já passou por América Mineiro, Criciúma, está encaminhado para chegar para o Sport Recife. Beleza? Bom, gente, o São Paulo negocia a contratação de Gonçalo Tapia, atacante do River Plate da Argentina. Negociação difícil, mas o São Paulo está otimista para fechar a contratação do centroavante Nathan Santos, lateral que pertence ao Inter de Porto Alegre, encaminhado para chegar ao Remo de Belém do Pará. Vamos lá, gente, o atacante promessa do Júnior Barranquilla, da Colômbia, Jordan Barreiro, fechou com o Botafogo do Rio de Janeiro, beleza? O Dinamo Iabó, da Índia, fechou a contratação de Clayton, jogador revelado pelo Figueirense. Bom, gente, por empréstimo do Azules do Paraná, o volante Xavier fechou com o Portimonense de Portugal, clube da segunda divisão, né? Bernardo Chapo, zagueiro ex-Fortaleza, fechou com Estrela Amadora de Portugal. Vamos lá, gente. O lateral Wesley do Flamengo teria fechado um contrato de 5 anos com a Roma. Os salários já definidos com a Roma. E 25 milhões de euros. É em torno disso que deve girar a negociação. A Roma deve fazer uma proposta em breve ao Flamengo. Até dezembro de 2026, né? Vai o contrato do Juan Quintero, jogador colombiano com o River Plate da Argentina. Bom, gente, o Tigres do México oficializou a contratação de Ángel Correa, jogador argentino que estava no Atlético de Madrid. Aqui também o Palmeiras oficializou Ramon Sosa até 2030. Beleza? E aqui também o jogador Eber sai do Orobá, da Arábia Saudita, ao Orobá, e fechou com o América Mineiro até dezembro de 26. O Chermobari, centroavante, fechou com o Everton da Inglaterra até 2029. João Costa, goleiro, fechou com o Porto de Portugal até 2030. Bom, gente, o jogador Dalby fechou com o Sunderland da Inglaterra até 2030. Robinho Júnior, filho do ex-jogador Robinho, tá no Santos, né? É cria da base do Santos. Foi inscrito no Campeonato Brasileiro, o Grêmio estava querendo o jogador, beleza? E o Santos, de quebra, renovou o contrato com o jogador por 5 anos. Vamos lá, gente. Primeiramente, eu vou passar alguns detalhes aqui antes de comentar o jogo PSG e Real Madrid, né? Vou passar alguns detalhes. Primeira coisa, o horário da final, né? Da Copa Mundial de Clubes é no próximo domingo, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. PSG e Chelsea, beleza? Detalhes aqui que são interessantes. Primeiro detalhe, gente. Tanto o Chelsea quanto o PSG possuem
uma derrota cada um na Copa Mundial de Clubes. E o detalhe está aí. Ambas as equipes perderam para equipes sul-americanas, mais precisamente, equipes brasileiras cariocas. O Flamengo venceu o Chelsea e o Botafogo venceu o PSG. Detalhe, né? Bom, na queda de braço, né, que muita gente falou que teve durante o Mundial, que tem, né, de sul-americanos e europeus, para ver quem venceu mais, né, quem foi melhor sobre quem. Bom, no somatório de vitórias de cada um em cima do outro, os europeus venceram os brasileiros 4 vezes e os brasileiros venceram os europeus 3 vezes. As vitórias dos brasileiros em cima dos europeus, vamos relembrar: Botafogo 1, PSG 0, Flamengo 3, Chelsea 1 e Fluminense 2, Inter de Milão 0. Vitórias dos europeus sobre os clubes brasileiros: Atlético de Madrid 1, Botafogo 0, Bayern de Munique 4, Flamengo 2, Chelsea 2, Palmeiras 1, Chelsea 2, Fluminense 0. Beleza? O Bayern de Munique e o PSG, ou melhor, o Bayern de Munique e o Chelsea, foram os clubes europeus que mais venceram clubes sul-americanos. Agora trazendo para clubes sul-americanos mesmo, né, juntando com os argentinos. O Bayern de Munique e o Chelsea foram os 2 clubes europeus que mais venceram sul-americanos na Copa Mundial de Clubes. O Chelsea venceu tanto o Palmeiras quanto o Fluminense. O Bayern de Munique venceu o Boca Juniors e o Flamengo. Beleza? No somatório geral de europeus versus sul-americanos, foram 6 vitórias dos europeus contra 3 dos sul-americanos, porque teve a vitória do Bayern de Munique em cima do Boca Juniors e a vitória da Inter de Milão sobre o River Plate. Então, sendo assim, 6 vitórias dos europeus contra 3 dos sul-americanos. Beleza? No somatório geral de confrontos entre os 2 continentes, digamos assim. Melhor defesa da fase mata da Copa do Mundo de Clubes, do PSG. O PSG fez 2 no Bayern de Munique, vamos ver, oitavas. O PSG fez 4 no Inter Miami. Nas quartas, e não tomou nenhum, né? Vale dizer. Nas oitavas contra o Inter Miami, foi 4-0. O PSG venceu o Bayern de Munique 2-0. E na semi, o PSG venceu o Real Madrid por 4-0. Dá para se dizer, né? Melhor ataque da fase mata da Copa do Mundo de Clubes e melhor ataque no geral, beleza? O PSG tem. Eu vou até dar uma checada quantos gols ao todo o PSG fez até agora na Copa Mundial de Clubes, mas sim, é o melhor ataque, empurrando o Bayern de Munique para a segunda posição, né? O PSG. Tanto o PSG quanto o Chelsea, eu vou dar uma checada nessa situação aqui para trazer para os amigos, tá? Que essa situação tá um pouco estranha para mim. Mas nenhum perdeu o jogo no mata-mata, né? Também se tivesse perdido, estaria eliminado, né? Então, é isso. Esse dado eu não vou passar porque também não faz muita lógica. Já que se tivessem perdido, né? Qualquer um dos dois aqui estariam eliminados. Esse dado não vale, não. Vamos em frente com outro dado. O outro dado, gente, é interessante. O PSG tem 3 goleadas por 4-0 nessa Copa do Mundo de Clubes. O PSG meteu 4-0 no Atlético de Madrid, meteu 4-0 no Inter Miami e 4-0 também no Real Madrid. E juntando com outro dado, né? Os 2 times de Madrid que participaram da competição, o Atlético de Madrid e o Real Madrid,
tomaram 4-0 do PSG. O PSG nesses dois jogos, né, contra Atlético de Madrid e Real Madrid, marcou 8 gols e não tomou nenhum. Vale dizer. Então é isso aí. Bom, gente, nessa final nós temos um dos melhores ataques. Eu não confirmei aqui, não consegui a confirmação se o PSG tem o melhor ataque, mas ao todo o PSG marcou na competição 16 gols e tomou 1. O Chelsea, eu consegui aqui saber que o Chelsea marcou 13 gols na competição. Beleza? Bom, agora vamos falar do jogo, né? PSG e Real Madrid. Bom, gente, o jogo em si, banho do PSG, certo? O PSG bailou, fez o que quis, o que você quiser chamar. Botou na roda, Real Madrid bailou, Real Madrid dançou bonito, foi nocauteado. A frase que você quiser utilizar vai cair bem pro jogo. E volto a repetir uma coisa, volto a repetir não, né? Faço aquele adendo. 4-0 ficou barato pro Real Madrid. Se o PSG força, fazia 6, 7 ou até mais, certo? O Real Madrid ficou na roda desde o primeiro minuto de jogo até o último. Real Madrid na roda, na roda, na roda, na roda. Aí eu vi muita gente falando que o Xabi Alonso escalou errado. Gente, é complicado dizer isso. Porque se dá certo, o cara é gênio. Porque ele deixou um meio muito aberto, né? Um meio de campo muito aberto ali para o PSG, não marcou. Preferiu partir para trocação de soco com o PSG ao marcar o time do PSG. Bom, gente, é complicado dizer que ele errou, o Xabi Alonso. Por quê? Se dá certo, se o Real Madrid, por exemplo, faz 1-0, nas poucas chances que teve, e o PSG não abre o placar, ele seria gênio. Estaria todo mundo aplaudindo, Xabi Alonso, revolucionário, sei lá o que, sei lá o que. Aí o PSG atropela, faz 2-0 com menos de 20 minutos, tá? Faz 3-0 ainda no primeiro tempo. E aí o cara vira burro, o cara não presta mais, o cara errou. Bom, eu acho que ele tentou jogar de igual para igual com o PSG, mas não teve a mesma concentração para fazer isso que o Bayern de Munique, por exemplo, teve. Ao por várias vezes botar o PSG na roda, conseguir pressionar, conseguir criar chances, mas não foi efetivo. O PSG teve o mérito de ser competente contra o Bayern de Munique. Contra o Real Madrid, não. O PSG bailou. Além dos 4 gols feitos, teve 2 gols anulados. Teve bola que passou perto. Gols perdidos por uma roma de gente. Certo? Então não tem muito o que dizer do jogo. 4-0 que ficou baratíssimo para o Real Madrid. Tá? O PSG passou com totais méritos e volto a repetir uma coisa que eu já falei. Passou o favorito. Passou o boss. O time da Copa do Mundo de Clubes. Certo? O favorito. Mas o Bayern de Munique não tinha chance de eliminar o PSG? Foi quem mais se aproximou de eliminar. Certo? Não foi efetivo, foi eliminado. Quem não faz, leva. O Inter Miami passou longe de eliminar o PSG. Real Madrid passou longe de eliminar o PSG. E agora vamos ver o Chelsea, gente. O PSG é favorito ao Mundial? Sim, totalmente. Contra o Chelsea? É favorito. Mas é uma final, é um jogo só. O Chelsea é um time matreiro. A gente tá vendo isso no Mundial, certo? Então, tem favorito? Afinal, tem. Mas não tem, já ganhou, não. Até porque se tiver, pro Chelsea é até melhor. Porque eles se aproveitam de qualquer soberba, de qualquer coisa que o PSG possa vir a ter, que eu duvido que tenha. Porque o Luiz Henrique é muito concentrado e muito focado. Deve passar isso pro PSG. Afinal, tem um favorito. Afinal, tem sim um melhor time. Mas, afinal, não tem ainda um vencedor. Então, é isso, gente. PSG e Chelsea, final da Copa Mundial de Clubes. Na minha opinião, chegou o favorito e chegou aquele time que cresceu conforme o Mundial de Clubes foi avançando, que é o caso do Chelsea. Beleza? Então é isso, galera. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e valeu! Gente, eu já tinha fechado o vídeo. Deixa eu só passar um último detalhe, né? O PSG
eu nem me atentei a esse detalhe, mas vale passar. Tem a melhor defesa, não é só do mata da Copa do Mundo de Clubes, não, tá? Mas da Copa do Mundo de Clubes inteira. Só tomou um gol. Esse é o último detalhe que eu vou passar. O único gol tomado pelo PSG foi de um brasileiro e de uma equipe brasileira. Foi do Botafogo, do Igor Jesus, beleza? Então é isso. O PSG é a melhor defesa também da Copa do Mundo de Clubes, com apenas um gol tomado. No geral, tá? É isso, galera. Agora sim. Fui, peço like.